Bíblia Sagrada. Segundo a Reis, capítulo 25, e sucedeu que no ano 9 do reinado de Zedequias, no mês 10º ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros juntos ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia e Ribla, e procederam contra ele, e aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês do 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nabuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda e derribou os muros em redor de Jerusalém, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases do mar de cobre e o mar de cobre, e estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todo o utensílio de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo o que era mais puro ouro ou de prata, as 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todo esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante e a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e Zofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e 5 homens dos que viam a face do rei e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o
deixara ficar, pôs sobre ele por maioral de Gidalias, filho de Aicão, filho de Zafã, assim seja. Gedalias governa, mas Ismael mata-o. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa a saber: Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Zaraías, filho de Tanumete, e o Netofatita, e Jazanias, filho de Macatita, eles e os seus homens, e Gedalias jurou a eles e aos seus homens, que lhes disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e serve ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Alisama, da semente real dos 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam aos caldeus. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Jeoaquim, rei de Judá, no mês do 10º do 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou no ano que reinou a Joaquim, rei de Judá, na casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes da prisão, e de contínuo Jeoaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia do seu dia, todos os dias da sua vida. Assim seja.